pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de resumo de Revolução Francesa. É um resumo muito rápido, porque a história é uma coisa muito densa, então eu vou fazer muito rapidinho. Então, se não tiver todas as informações, me desculpem. Eu só vou falar os pontos principais pra fazer uma revisãozinha, sabe, mais básica. E é isso, vamos lá, vamos começar. A primeira parte da Revolução Francesa começa com a coroa, com o rei e com a rainha, gastando muito dinheiro. Então isso gerou uma crise econômica na França. A França estava ferrada. Então a ideia do rei era impor impostos, não só para a população e para a burguesia, mas também para o clero, que é a igreja, e para a nobreza. Então ele invoca a Assembleia dos 3 estados. E nessa Assembleia vai lá e fala a sua ideia e faz sua reivindicação, pedindo para que o clero e para que a nobreza também pague impostos, não só a população. E como que funciona essa assembleia? O rei vai lá, impõe a sua ideia e tem uma votação. Um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para a população e para a burguesia. Então, vamos lá, vamos analisar. Pela lógica, não é óbvio que se o rei vai chegar e vai falar assim, gente, primeiro, segundo e terceiro estado, eu quero que o primeiro e o segundo estado paguem também, não só o terceiro. E aí, o que vocês querem? É óbvio que eles não querem pagar impostos, eles querem ser mais ricos. Então, o terceiro estado acha isso injusto. Ele começa a falar, mano, é injusto. E, consequentemente, depois disso, quem que vai ter que pagar mais impostos? Já que eles não querem pagar impostos. Quem que vai ter que pagar mais? É óbvio que o terceiro estado. Então eles ficaram o quê? Bolados, eu quero mudar esse negócio. Eles foram lá e falaram com o rei na moralzinha, na boa, assim, sem show, sem auê. Então... Os votos não fossem por estado, sim por pessoa. O rei Não. Então tá, então aí o rei falou não. Aí agora sim, eles estavam muito bravos com o rei, estavam muito bravos. E a população ficou sabendo que o rei não quis aceitar a proposta dada pela população e pela burguesia. Então eles vão lá, eles não vão para a assembleia e ficam todos numa sala, fazendo meio que um protestinho, podemos dizer, todos numa sala que eles disseram que eles não iam sair até que o rei aceitasse a aprovar a Constituição deles. A Constituição seriam várias leis, várias regras que deveriam seguir. E, obviamente, a Constituição ia diminuir um pouco do poder do rei. Porque o rei não poderia mais fazer o que ele quisesse. Então, era uma coisa que o rei não queria. Então, o rei ficou lá. Mas a população, lembra que eu disse que a população ficou sabendo sobre o rei não ter aceitado? Então, eles foram lá e começaram a revoltar. O resto da população, né? Os que não estavam na Assembleia, o resto da população ficou muito bravo e começou as revoltas. Eu vou pôr aqui uma revolta aqui pra vocês. A nossa famosa tomada de Bastilha. Tomada, queda, isso, invasão, pode ser várias coisas. Mas acho que o nome principal é a tomada de Bastilha. O que foi a tomada de Bastilha? A Bastilha, vamos começar pelo início. A Bastilha era uma prisão meio que particular do rei. O rei colocava quem ele quisesse, tirava quem ele quisesse. Então era meio que uma propriedade do rei, podemos dizer, uma coisa que ele fazia o que ele quisesse lá. E a tomada de Bastilha baseou-se de trabalhadores e trabalhadoras invadirem a Bastilha e destroçar ela. Então, isso que eles fizeram foi um símbolo além. Se a gente for analisar, é um símbolo revolucionário incrível. Vamos começar com por que isso é um símbolo. A população tomou a Bastilha, a prisão de Bastilha, que era a prisão do rei. Então, isso queria dizer que a população não queria mais o absolutismo monárquico. A população queria acabar com o absolutismo monárquico. E isso deixou o rei com medo. Então, ele foi lá e aceitou a Constituição. Lembra da Constituição que eu tinha acabado de falar? Sobre do terceiro estado, a Constituição do terceiro estado? Ele foi lá e aceitou para acalmar os ânimos da população. E aqui eu vou pôr a Constituição feita pelo terceiro estado. Então, vamos lá. A Constituição foi essa. Primeiro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que essa Constituição dizia? Dizia que o voto seria censitário, liberdade, propriedade privada, limitava o poder real e a tripartição do poder. Já a Constituição do Clero, que é da igreja, ela falava que ia tirar as propriedades que eram da igreja, do clero, para ser uma propriedade do governo, diminuiu o poder da Igreja Católica e fez com que a França se tornasse um país laico, não um país católico. Agora, aqui, chegamos na parte 2 da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional. Então, uma monarquia com uma constituição. E a
Agora, eles se dividiram em 3 grupos. Os jacobinos, o pântano e os gerondinos. Os jacobinos eram mais radicais. Eles eram compostos pela baixa burguesia e pela população, a população, os trabalhadores, os camponeses, etc. A baixa burguesia quer dizer que a burguesia mais pobre, a burguesia que não estava tão bem financeiramente. Agora, os girondinos eram mais moderados, né? Eram mais tranquilos, e eles eram constituídos pela alta burguesia, pela burguesia mais rica. E o pântano era bem assim, ó. Tá bom, né? Vou aceitar o que tá vindo pra cá. Então, o pântano, eles não tinham opiniões. E iam a favor de quem estava no governo no momento. Então meio que tanto faz pra eles. E lembrando que quem fez a Constituição aqui, foi os gerondinos. Então, lembra do voto censitário? Que era o voto de acordo com o seu dinheiro, de acordo com quanto você tem, por exemplo. Pra votar, pra você ter 100 reais. Eu tenho 10 reais, você não pode votar. Então, era meio injusto. Foram eles que fizeram porque eles tinham o dinheiro. Então, era favorecível pra eles. Agora, chegamos no ponto da contra-revolução. Então, tá, vamos contextualizar. Eles estavam meio que, né, disputando as coisas, eles estavam meio no poder. E o rei tava assim, ó. Tá, beleza, tô errado, porque eu tô perdendo o poder, tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, e o que eu vou fazer? Então ele começou a contra-revolução, porque isso aqui é o processo da revolução, e ele queria acabar com a revolução, porque não era favorecível pra ele. Então, ele, juntamente aos seus amigos, seus países amigos, que é a Áustria e a Prússia, fizeram um plano. Obviamente, a Áustria e a Prússia aceitaram, porque eles não queriam que a revolução se espalhasse por eles. Então, eles aceitaram. Qual que era o plano? O plano seria o rei fugir da França, ir para esses países amigos, pegar o exército deles e trazer novamente para a França para tomar a França desses caras aqui. Ele foi lá fazer esse plano, chegou, tava saindo da França, a população olhou e falou assim, ah não, o rei ali? Pronto, encontraram o rei fugindo da França. Ele foi considerado um traidor pela população. Então, é considerado um traidor. Por isso, ele é guilhotinado. Ele e a Maria Antonieta, a sua mulher, a rainha, eles são guilhotinados. E agora, os jacobinos estão no poder. Lembra os jacobinos, que é a baixa burguesia, a população, eles eram mais radicais. Vocês vão entender por que eles são radicais. Então tá, chegamos na terceira parte, a Convenção Nacional, que é a época do terror. A época do terror acontece porque os jacobinos estão no poder. O que os jacobinos fazem no poder? Lembra que antes, aquela Constituição criada lá depois da tomada de Bastilha, foi feita pelos girondinos e não pelos jacobinos. Então, favorecia os girondinos. Era muito injusta aquela Constituição. Então, os jacobinos foram lá e já que eles fizeram, eu quero fazer a nossa também. Então, vamos lá. A nova Constituição falava que, em vez de ser um voto censitário, um voto por causa de dinheiro, porque se eu tinha 100 reais, não poderia votar, porque o dinheiro mínimo que eu devia ter era 200, sabe? Não tinha mais isso. Agora, era um voto universal, porém, só para os homens. A nova Constituição também aboliu a escravidão das colônias francesas, trouxe a educação gratuita, e pôs preço máximo para os alimentos. Então, por exemplo, o pão só pode chegar a R$1, não pode aumentar mais que isso. Agora, os guilhotinados. Por que é a época do terror, esse medo todo? Porque os jacobinos, como eu tinha dito, eles eram mais radicais. Então, eles censuravam as pessoas. E para isso, eles colocaram muitos nobres na guilhotina e mataram eles. Era uma violência, era uma censura muito forte. O que, né, não fazia sentido, mas para eles poderem ter o poder para eles tinham que fazer isso. Aí, o líder desses caras, né, dos jacobinos, era Robespierre. Se diz Robespierre, mas é escrita Robespierre. O Robespierre era o líder de tudo isso. Porém, chegou um dia em que ele estava tão sanguinário, tão maluco por isso, por violência, isso, aquilo, outro, ele começou a duvidar de seus próprios parceiros. Então, ele mandou um companheiro dele para a guilhotina, o que fez ele perder total credibilidade. O que fez ele ser mandado para a guilhotina também, e assim, os jacobinos saem do poder. Então, acabou o jacobino no poder, agora os girondinos voltam para o poder. Parte 4 da Revolução Francesa. Agora estamos iniciando a Era Napoleônica. Vamos lá. Depois dos girondinos estarem no poder, a França passou a ser um diretório, que era formado por 5 diretores.
E todos eles eram da alta burguesia, então estava favorecendo muito a burguesia. Mas a baixa burguesia se juntou com o exército e fizeram o golpe 18 de Brumário. Quem que foi o principal que ajudou no golpe de Brumário? O líder do exército, o Napoleão. Então, o Napoleão ajuda no golpe 18 de Brumário para tirar os girondinos do poder e assim o governo se torna um consulado. O governo parou de ser um diretório e agora ele é um consulado. Era composto por 3 cônsules. E o cônsul principal, adivinha, era Napoleão. Então tá, agora chegamos na era do consulado. O principal era o Napoleão. Então Napoleão, ele estando no poder, ele queria trazer paz interna para a França, porque estava tudo bagunçado internamente. Então ele foi lá e fez reformas para agradar todos. Eu vou citar 3 reformas, e depois tem mais algumas aqui, só que tem um processinho antes para chegar nelas, então eu vou falar aqui dessas aqui. O banco e moeda. Napoleão ele construiu um novo banco e fez uma nova moeda, o franco, que agradou a burguesia. Os liceus eram escolas novas, então novas escolas públicas, chamadas liceus, que favoreceram a população. E a religião oficial da França tornou-se católica. Agora ele não é mais laico, ele é católico. Agora, o que isso daqui indica? Indica que o Napoleão, ele era um dos 3 cônsules, só que ele queria mais. Então ele foi lá e fez um plebiscito. O que é um plebiscito? Era uma votação do povo. Então o povo votou e aí o que eles tinham que votar? Se eles queriam que a França se tornasse um império de novo ou continuasse sendo um consulado. Aí eles votaram que fosse um império. E adivinha quem era o imperador? Napoleão. Então Napoleão, depois de se tornar imperador, ele foi lá e fez o Código Civil, que tinha ideia de liberdade e etc. E fez uma constituição napoleônica, trouxe estabilidade para a França e tornou o império hereditário. Aí isso ajudou na questão jurídica. Agora, vamos falar sobre o Império de Napoleão. Mas primeiro, para Napoleão ser um imperador, ele tem que ser coroado. Então, como que foi a coroação do Napoleão? Foi uma coroação muito simbólica. Que quando ele foi, o Papa saiu lá de longe para chegar aqui, o padre, não lembro, para coroar o Napoleão. Aí, quando ele ia pôr, o Napoleão pegou da mão dele e se autocoroou, pegou a coroa da rainha e coroou a rainha. Então, quer dizer que esse símbolo, a igreja não era tão grande quanto o Napoleão era superior à igreja, o que fez um impacto muito grande nessa história. Vamos começar. O Napoleão governava com despotismo. O que é despotismo? Se você não estudou antes isso, despotismo é falar que não é absolutista, mas na verdade você é absolutista. Ele não deixava as pessoas terem liberdade política, por exemplo, e ele censurava a imprensa. O ideal de Napoleão era meio que conquistar as terras vizinhas para tirar os países vizinhos do absolutismo monárquico. Olha como ele era doce, como ele era um anjo. E com isso, ele fez a França ganhar muito dinheiro e a França estava muito bem economicamente falando até aqui. E aí ele foi lá e foi tentar invadir, a Inglaterra, conquistar a Inglaterra pra ele, só que a Inglaterra foi lá, batalhou contra ele e ele perdeu. Então, ele ficou enfurecido com isso e foi lá e fez o bloqueio continental. O bloqueio continental é meio que um acordo com os países da Europa para que nenhum país fizesse trocas comerciais, comercializasse com a Inglaterra. Teve alguns países que não aceitaram isso, como, por exemplo, Portugal. O Portugal, ele não aceitou o bloqueio continental, continuou trocando com a Inglaterra. Então, o Napoleão, foi lá, meteu o louco, atacar, só que ele fez um acordo com a Espanha. Qual que era o acordo com a Espanha? Que ele e seu exército iam passar pela Espanha para chegar até Portugal, ia ser mais fácil. Então, eles fizeram um acordo, beleza. Mas aí o Napoleão chegou lá na Espanha, meteu o louco, acabou com o acordo, foi lá e conquistou a Espanha. Isso foi uma traição muito feia que o Napoleão fez. Aí, beleza, depois de ter conquistado a Espanha, traindo ela, ele foi e chegou em Portugal. Só que o rei e a rainha já tinham fugido pro Brasil. Então ele não conquistou porque não tinha como conquistar,
Aí, beleza, isso daqui já foi. Vamos aqui pra Rússia. A Rússia foi uma coisa mais séria. O Napoleão foi lá, todo pimposo, atacar a Rússia. Só que a Rússia não tinha um exército bom o suficiente para enfrentar o exército de Napoleão. Então eles usaram a técnica da terra morta, que era queimar tudo que tinha pelo caminho, devastar tudo, tirar a plantação, tirar comida. Então, beleza. Aí o exército de Napoleão tava chegando até chegar lá, né, no rei, na rainha. Tinha muitas coisas. Então, eles iam dormir em casas que tivessem por meio do caminho, comer as coisas que tivessem por meio do caminho. Só que eles não esperavam que a Rússia teria acabado com tudo. Então, eles morreram de fome, de frio, porque não tinha onde eles dormirem, etc. Então, eles perderam. E essa derrota de Napoleão começou a decadência dele. Napoleão, ele foi exilado numa ilha pelos países, né, que não estavam gostando dele, por exemplo, a Prússia, etc. E aí eles tacaram o Napoleão na ilha de Elba. E lá o Napoleão ficou um pouquinho, mas ele foi lá e fugiu. Mas enquanto o Napoleão estava lá, o rei Luís XVIII voltou ao poder, voltou para a França para tomar o poder de volta. Só que aí o Napoleão fugiu da ilha e chegou lá na França, voltou a ser imperador por 100 dias, é chamado do governo dele por 100 dias. Só que aí depois a Inglaterra foi lá, deu uma ajudinha e prendeu ele na ilha Santa Helena. E lá ele ficou e morreu lá. E na França, quem ficou no poder foi o rei Luís XVIII. Agora, a última parte é o Congresso de Viena. Eu vou dar uma resumidinha bem rápida do Congresso de Viena, porque ele é bem rapidinho, bem fácil, só pra gente terminar o vídeo, beleza? O Congresso de Viena foi basicamente uma reunião dos países europeus pra pensar, mano, o que a gente vai fazer? Porque Napoleão morreu e ele era dono de quase todos os países todos os países da Europa. Então, o Congresso de Viena foi meio que pra organizar as coisas, e eles se arrumaram, se organizaram e deu tudo certo, ficou tudo certinho. É isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem nos comentários, que eu vou responder o antes possível. E se eu falei alguma coisa errada, me corrigem, porque eu sou uma humana, eu sou uma aluna, eu sou uma criança que tá fazendo um vídeo pra ajudar meus colegas e os outros estudantes a estudarem. E eu só tô querendo uma ajuda, eu não tenho 100% de toda certeza. Mas isso daqui foi o que a professora passou, foi o que eu estudei e foi o que eu aprendi. Eu não falei tudo, lógico, porque não vai dar tempo, mas eu tentei fazer o melhor possível. Por favor, me deem os feedback de vocês, me digam se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que é isso, o que é aquilo outro, porque isso vai me ajudar bastante. Tchau, tchau!